E se eu te falar que o melhor cenário possível, principalmente nesse ano eleitoral, começa a surgir no horizonte? Se isso aqui realmente acontecer, prepare para soltar fogos de artifício. O que sustenta o governo Lula hoje é a Suprema Corte. Todo mundo sabe, existe um consórcio da ditadura entre Lula, seus asseclas e a sua organização criminosa e membros da nossa Suprema Corte, já que o Lula não consegue ter maioria no Congresso. Tem uma dificuldade muito grande no Congresso. Então, a melhor coisa que poderia acontecer seria uma total ruptura, ou até mesmo uma briga entre o governo Lula e os membros da nossa Suprema Corte, que tiraram um cara da cadeia, descondenaram esse infeliz e colocaram ele na presidência e passaram a criminalizar e prender todos os seus adversários. Agora imagine se o Lula perde o apoio do STF. O que está acontecendo? No ano eleitoral, o Lula está desesperado porque ele já está enfrentando o escândalo do INSS com o filho dele, membros do seu governo, e agora ele está morrendo de medo de ser sugado para o escândalo do Banco Master. E o escândalo do Banco Master começou com o PT da Bahia, Rui Costa. Nesse desespero de se ver livre de lavar as mãos e tentar se distanciar do escândalo do Banco Master, ele está sacrificando um dos seus principais escudeiros. Uma pessoa que ele colocou no STF, que é o incrível ministro Dias Toffoli, que inclusive chegou a criar de ofício um inquérito para se proteger e proteger o PT, entregando na mão do Alexandre de Moraes, que é o inquérito das fake news. O que está acontecendo? O STF está começando a perceber que Lula quer fritar a democracia, porque a corte, da Suprema Corte do Brasil, ela é a democracia, né? Para não ser sugado nesse escândalo. Resultado: a aliados, Toffoli atribui a Lula entrega de relatório da PF sobre celular de Vorcar ao STF. O que o Toffoli está falando? Toffoli está dizendo basicamente que Lula quer sacrificá-lo, cortar a cabeça dele, já fala nos bastidores de fazer impeachment do Toffoli, ou que o Toffoli deveria renunciar ao STF, porque o Lula quer essa vaga para colocar o Messias. E ele quer essa vaga para colocar uma outra vaga para o Alcolumbre colocar o Pacheco. Toffoli, que dedicou a vida dele para defender Lula, o PT, ele era advogado do PT, gente. O Toffoli nunca teve uma especialidade, uma pós-graduação, nunca foi juiz. Ele foi advogado do PT. E agora, Lula está tentando fritar o cara. Eles sabem, nem não é só ele, isso é uma coisa que os ministros do STF sabem. Ministros do STF reclamam do governo Lula por atuação do PF no caso Master. Eles sabem que esses relatórios, um com Dias Toffoli e o outro com Alexandre de Moraes, é coisa que está vindo do próprio governo, que está fritando esses ministros, que está fritando o STF, por entender que o que eles poderiam ter feito já foi feito. Agora eles precisam destas vagas para colocar mais pessoas e criar novas articulações. Lula sabe que ele precisa do Alcolumbre, ele precisa do Senado. Então, o que está se pintando no horizonte? A força que existia nessa ditadura era a união entre esses dois poderes. E agora nós estamos vendo essas placas tectônicas se afastarem. E isso não poderia ser melhor. No ano eleitoral nós vemos aí dividir e conquistar, lembra? Só que isso não somos nós que estamos fazendo, são eles mesmos que estão se dividindo. Afinal de contas, parece que não há honra entre criminosos. E aí nós temos o STF bravo com Lula, Lula tentando entregar membros do STF, Dias Toffoli saiu dessa completamente desmoralizado, teve que abrir mão do relatório do CPMI, do Banco Master, e agora nós temos que ir para as ruas para pedir a CPMI do Banco Master, a continuidade da CPMI do INSS, CPMI da SECOM, essa vai neutralizar a estrutura de mentira que o Lula criou, que ele separou R$1 bilhão para poder fazer campanha agora esse ano. Inclusive, você deve ter recebido no seu celular aquelas agora mensagens impulsionadas, né, patrocinadas do próprio governo, falando das maravilhas que o governo está fazendo, como o Brasil está uma maravilha. Isso é propaganda antecipada. Tem agora a questão que eles gastaram com a escola de samba, que vai ter uma alegoria homenageando o Lula. Então, assim, o que está se pintando no horizonte é muito bom. É a ruptura do grupo que conseguiu transformar o Brasil numa ditadura. E aí, divididos, seria muito mais fácil da gente reagir. O STF está começando a ficar acuado. É a primeira vez que a gente vê um passo para trás, no caso Toffoli com o Master. Milagrosamente cai nas mãos do André Mendonça. Isso para mim foi interferência divina, isso é providencial. E agora nós temos os ministros reclamando do Lula.
Ministros do STF se queixam da postura do governo na crise que levou à saída do Dias Toffoli da função de relator do inquérito sobre o Banco Master na corte. Os magistrados fizeram chegar ao Palácio do Planalto a avaliação de que a Polícia Federal teria agido fora da lei e de que petistas tentam explorar casos politicamente. Agora, olha só. Ministros do STF estão falando que a Polícia Federal está agindo fora da lei. A Polícia Federal é criminosa agora para os nossos ministros do STF. Lembrando, são esses mesmos ministros que têm aquelas grupos. O STF hoje está dividido em 3 grupos, tá? Tem a Gestapo do Alexandre de Moraes, tem a Lulista, a PF Lulista, e tem a PF normal, a PF sadia, a PF que está vendo tudo isso acontecendo e está revoltada com a destruição da credibilidade dessa corporação. E agora, né, mandando recado pro Lula, falou, ó, continua com essa palhaçada aí que vocês vão se ver. Para mim, eu acho isso ótimo. A gente só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar e eu torço para que a briga aumente cada vez mais.